Tem uma frase que eu tenho me dito essa semana que é muito interessante, que é assim: toma muito cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir tudo. E quando você conseguiu tudo, o que você faz com isso? A gente está muito acostumado a viver as piores coisas. Mas vamos se acostumar a viver as melhores coisas? Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui, olha, nesse céu maravilhoso, aqui no Quebra-Mar, na Praia da Barra hoje. E enquanto eu espero meu date, eu queria conversar um pouco com vocês sobre algumas reflexões, assim, depois que eu voltei pro Brasil e até mesmo quando eu tava em Londres. Eu tava lendo ontem o meu diário, chegou uma parte assim, que foi há 2 meses atrás, eu escrevi quando eu estava em Londres. Você tem que entender que você não é mais o seu passado, porque às vezes a gente não consegue fazer essa mudança, né? É muito interessante porque a gente cresce e essa transferência, essa interseção entre ser uma adolescente, ser uma criança e ser uma adolescente já tem essa grande interseção e essa diferença. Agora imagina ser uma adolescente e se tornar uma adulta, né? E não só se tornar uma adulta, como se tornar uma mulher inteligente, bonita, extremamente bem-sucedida e bem com a vida também. E isso me traz, assim, a muitas reflexões, não somente a pessoa que eu sou, mas a pessoa que eu fui. E o quanto é difícil a gente simplesmente se ver como a pessoa que a gente é. E muitas dessas coisas bateram muito pra mim depois que eu voltei pro Brasil. Porque eu consigo ver quem eu sou, mas algumas das vezes a gente simplesmente não consegue realmente ver o valor dentro disso tudo. Isso tá acontecendo, essa é a sua realidade e seja grato por isso. Tem uma frase que eu tenho me dito essa semana que é muito interessante, que é assim: toma muito cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir tudo. E quando você conseguiu tudo, o que você faz com isso? Eu tenho conseguido coisas que eu nunca pensei que eu conseguiria. E agora que eu tenho, o que eu faço com isso? Porque ao mesmo tempo que é incrível, é intenso, é maravilhoso, é tipo assim, como lidar com isso? Como eu uso o meu novo eu e lembro que o meu eu não é o meu eu do passado e como eu me realizo diante disso? Eu tenho lido o livro Dopamina, não sei se vocês já leram, mas eu acho um livro muito legal para você poder ler. Ele fala muito sobre a dopamina e sobre o desejo de sempre querer mais. E na maioria das vezes, quando você quer muito, muito, muito uma coisa, você acaba não querendo nada. Quando você não sabe o que quer, qualquer coisa vale. Ou quando você tem exatamente o que você quer, ao invés de você aproveitar isso com todo o seu coração, com toda a liberdade, com todo o sentimento de tipo, meu Deus, obrigada por você me dar isso, você simplesmente pensa em ter mais, ao invés de viver o momento presente. E esse é o nosso maior erro. É uma coisa assim que eu entendi essas semanas que não é sobre eu. É um programa que está instalado no meu corpo e eu tenho que me reensinar. A gente tem que se reensinar. Calma aí. Eu tenho isso. E isso é muito incrível. E eu posso viver o momento presente, sabe? Eu posso viver o momento presente. Ao invés de eu pensar, nossa, eu vou encontrar com a minha amiga, como que vai ser o processo de eu estar com a minha melhor amiga, poder levar ela num restaurante incrível? Eu tô sempre pensando no depois. Mas o que a gente vai fazer depois do restaurante? O que a gente vai fazer depois da festa? O que a gente vai fazer depois, ao invés de curtir esse momento? Então, uma pergunta pra você que eu faço agora: você tem vivido no momento presente? Você tem realmente estado consciente? Porque nessa era de tecnologia, eu acho que fica mais difícil ainda, porque a gente está o tempo todo no celular, né? A gente está o tempo todo nas redes sociais, então a maioria das vezes a gente se sabota, a gente se coloca numa situação em que tipo, caramba, eu só quero viver o amanhã, o amanhã, o amanhã. E aí eu li um livro que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. E ela fala isso. Quando você vive muito com essa ansiedade do futuro, é porque você está esperando pela sua morte. Então, você está vivendo realmente o melhor da vida, tendo abundância, se sentindo bem dentro do seu próprio corpo? Ou você está apenas sobrevivendo e esperando sempre pelo amanhã, ou sempre pelo final de semana, ou sempre pela data comemorativa, ao invés de fazer do hoje a data comemorativa?
Isso é uma conversa comigo, de eu mesma pra eu mesma, porque a maioria das vezes eu sei que hoje eu tenho todo um ritual, eu tenho todo um cronograma pra por quanto tempo eu vou usar as redes sociais. Eu tenho regras e disciplinas comigo mesma e às vezes eu até, passo do limite porque às vezes a gente quer que as coisas simplesmente sejam perfeitas, né? Mas as coisas nunca serão. Mas, voltando pro assunto que a gente estava tendo, eu acho que contemplar não há nada de errado. E ontem eu tava assim, pensando sobre estar aqui hoje, né? Eu tava super ansiosa pra estar aqui. E eu tava pensando assim, cara, mas depois o que eu vou fazer depois da praia? Mas não é sobre o que eu vou fazer depois da praia, é sobre o que eu vou fazer agora com a praia. É você ter essa consciência, sabe? Você tá vivendo conscientemente? Eu me pergunto, sabe? Eu sei exatamente o que eu quero, aonde eu quero ir, mas o que eu vou fazer com isso tudo? E quando eu tiver, eu vou ficar buscando, querendo sempre mais, ou eu vou ser grata pelas pequenas coisas? Então, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, sobre viver realmente o momento presente, sobre realmente aproveitar cada segundo como se fosse o último e aproveitar o último segundo como se fosse o primeiro. E se colocar numa situação em que não importa o que aconteça, eu vivi a minha melhor vida e eu sou grata por tudo. Essa semana eu quase escrevi um podcast de perguntas pra eu mesma. Então se pergunte se você realmente está vivendo ou sobrevivendo. Não deixe esse sistema dopaminérgico acabar com você e você ficar nessa ansiedade, nesse desejo de viver sempre o futuro e não aproveitar o presente. Minha vida tem sido incrível. Milagres acontecem o tempo todo. E eu me vi, nas últimas semanas, chorando, extremamente triste, extremamente numa situação vulnerável, em que eu estava vivendo um sonho, não parecia real, e aquilo acabou comigo. E aí eu fui pra sessão de terapia e ela me falou assim, você já entendeu que você não é mais quem você era? Você já entendeu que o seu passado não faz mais parte de você? Você já entendeu que você tem que tomar cuidado com tudo que você pede, porque você pode conseguir tudo e você simplesmente não vai saber o que fazer com isso? Eu tô muito feliz, assim, por estar tendo essa reflexão, sabe? Foram 3 semanas, assim, de muita reflexão pessoal, até chegar no momento em que realmente a gente tem que fazer da nossa vida uma vida que vale a pena ser vivida, sabe? E mesmo que alguns momentos que sejam simplesmente incríveis não vai ser pra sempre, eu vivi aquele momento como se fosse pra sempre, porque aquele momento foi pra sempre. E eu eternizei aquele momento naquele momento, e eu vou eternizar aquele momento na minha memória. Às vezes a gente fala assim, eu só queria voltar naquele momento. Mas talvez você pode voltar nesse momento dentro de você, enquanto você estiver vivendo esse momento, experienciar esse momento da melhor forma possível e contar para o seu eu do futuro depois que você passou por isso. Você experienciou isso, você viveu isso e tá tudo bem viver as melhores coisas. A gente está muito acostumado a viver as piores coisas. Mas vamos se acostumar a viver as melhores coisas. Vamos se viciar a viver o melhor, a ter o melhor, a ouvir o melhor, a saber o melhor. E vamos se permitir, sabe? Se permitir simplesmente viver o melhor e se ensinar, se mostrar que você também é o melhor. E não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em ser quem você quer ser. Não há nada de errado em experienciar tudo e depois ficar feliz por você porque você viveu aquilo. E isso é incrível. É simplesmente incrível. Uma última coisa que eu tenho que falar pra vocês é que às vezes, se uma coisa incrível não aconteceu agora, ou simplesmente não tá acontecendo, é porque outras coisas melhores irão acontecer. É nisso que eu confio. Então, simplesmente aproveite a área da vista. Não deixe com que a área da vista seja só uma vista que por você não vai ser visto, porque você tá perdendo muito tempo
nas redes sociais, no celular, você tá perdendo muito tempo pensando em coisas que pode acontecer ao invés de aproveitar o que tá acontecendo. E eu juro que eu tô aprendendo. Eu juro que eu tô aprendendo o meu melhor e eu sei que você vai aprender junto comigo. Não deixa de se colocar em primeiro lugar. Não deixa de se dar as mãos e fazer aquela famosa frase, né? Coloca um cropped e reage. Não deixa de viver o seu melhor, porque o seu melhor é tudo que há. O seu melhor é a sua melhor escolha. O seu melhor é o que você tem que se dar. E vai contemplar. Vai olhar o céu. Só vai ser alguém melhor que você foi ontem. E viver esse momento presente, que é tudo que há. E eu vou viver, sabe? Eu vou me permitir viver esse momento presente, que é tudo que há, porque eu tô cansada de viver o amanhã, de ficar alimentando esse programa do meu corpo em que só me ensina a viver o momento futuro e não me ensina a viver realmente o momento presente, que é onde eu devo estar, que é o aqui e o agora, olha, onde eu olho pro céu, pras estrelas, entendo uma coisa, que há sempre o melhor. Então, se algo ruim acontecer agora, ou se for ou não ser, você sabe que pra você o que você vai ter é sempre melhor e nunca o pior. E eu acho que quando você tem essa consciência sobre isso, você consegue viver uma vida muito melhor, uma vida muito mais autêntica, uma vida que vale muito mais a pena. Então, assim, simplesmente viva e agradeça a Deus por tudo, porque você merece. Apenas viva, porque você merece viver o melhor e ser o melhor sempre.